Nesta aula, nós vamos dar continuidade à discussão sobre análise de agrupamentos, falando sobre clustering hierárquico e também, afinal, discutir algumas ideias sobre validação de modelos descritivos. Então, vamos relembrar que a tarefa de agrupamento, ela visa, com base em um conjunto de dados não rotulados, gerar grupos, grupos com base na estrutura interna dos dados. E é claro que essa saída depende do algoritmo que a gente está usando, mas também depende de uma medida de proximidade e de parâmetros específicos de cada algoritmo. Então, na primeira aula sobre análise de agrupamentos, nós discutimos algoritmos baseados em estratégias por partição, que é o algoritmo Caminhos que nós vimos, que iterativamente realoca as partições, de forma a maximizar a similaridade entre grupo, com base na ideia de um centroide que vai sendo atualizado a partir de todas as instâncias associadas ao centroide que ele representa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre agrupamentos com estratégias hierárquicas. Então, nós vamos ver as duas abordagens, top-down e bottom-up. Então, o que seria um agrupamento hierárquico? Aqui eu tenho uma comparação entre um cluster por partição e um clustering hierárquico. Então, percebam que o clustering por partição, o algoritmo, ele vai me gerar uma configuração de cluster. Então, ele diz que aqui nós temos um grande grupo, aqui um grupo intermediário e aqui um grupo de uma única instância, porque ela é bastante distante, espacialmente dos outros pontos. O agrupamento hierárquico, ele me diz o seguinte: você tem diferentes configurações de clusters, não é uma instância associada a múltiplos clusters, são diferentes configurações. Você tem uma configuração em que tem um único e grande cluster, que é esse representado por amarelo. Opcionalmente, você tem uma segunda configuração, que são dois clusters, esse representado por verde. Então, se a opção for usar dois clusters, o primeiro cluster é esse aqui, e o segundo é esse aqui. E você tem também a opção, por exemplo, com 3 clusters. Então, com 3 clusters, basicamente eu tenho esse cluster aqui, e esse segundo cluster ele poderia se subdividir em 2, com base nessa distância, porque essa instância é um pouco distante das demais do cluster. Então, o cluster hierárquico ele permite a ideia de subclusters, mas para que eu opte por uma configuração final que vai acabar gerando uma ideia de partição no espaço, mas ele não me dá uma única partição. Essa é a diferença em relação aos outros. Então, ele gera uma sequência de partições aninhadas. Outra forma da gente comparar essas duas estratégias, o caminhos baseado em partição e o clustering hierárquico, é ver a saída explicitamente desses algoritmos. Então, no caminhos, eu vou ter que, olha, aqui meu espaço de entrada, e essas instâncias foram rotulados, de acordo com esses clusters. Então, verde um cluster, preto outro cluster, vermelho outro cluster, E aqui o clustering hierárquico, ele me retorna um dendrograma. Esse dendrograma, ele me mostra hierarquicamente como é que esses clusters se subdividem. Então, eu tenho aqui, basicamente eu tenho, por exemplo, todos as instâncias associadas a um único cluster, Se eu começo aqui no início do meu dendrograma, e eu vejo que dessas instâncias subdividem em 2, porque eu tenho aqui 2 ramos descendo, Então eu tenho aqui esse ramo da esquerda, que junta todas essas instâncias aqui, Percebem que, basicamente, as ramificações de cada ramo indicam quem está dentro daquele cluster ali. Então, eu tenho aqui à direita, esse ramo que se ramifica, depois em 2 subconjuntos, mas se eu for considerar aqui a ideia de 2 clusters, a gente vai ver que eu tenho aqui um grande cluster e aqui um outro grande cluster, certo? Então, em clustering hierárquico, eu tenho essa hierarquia de partições, da qual eu posso extrair múltiplas configurações de cluster, inclusive de números de cluster. Na verdade, a configuração é mais em função do número de cluster do que da composição de cada cluster, porque a composição é única, mas eu posso definir quantos clusters eu quero. Então, ele não me dá uma resposta única. Ele me dá essas diferentes configurações e eu decido qual é a configuração que eu vou usar a partir do número de clusters que eu posso obter. Então, o dendrograma é a principal saída do clustering hierárquico. Ele é uma estrutura de dados hierárquica, por isso é utilizado nesse algoritmo, que representam partições alinhadas. E em cada nível tem a organização dos dados em grupos. Então, a altura, ela está sempre relacionada à distância ou dissimilaridade entre as instâncias. Então, quanto maior a altura, o comprimento desse ramo, vejam esse preto que eu estou mostrando em relação a esse azul aqui. Percebam que esse aqui é muito mais longo.
Por quê? Porque eu estou falando de instâncias que são muito mais diferentes entre si, certo? Então, essa altura é proporcional à distância entre as instâncias ou entre a distância entre os grupos, tá? E, basicamente, a ideia desse dendrograma é que ele vai agrupando as instâncias por similaridade. Então, a gente pode ver que eu tenho aqui as instâncias sendo agrupadas, né? Então, eu tenho aqui esses dois aqui, que é Alabama e Louisiana, sendo agrupados, e esses dois aqui, por sua vez, estão sendo agrupados com esses outros estados, que é Georgia e Tennessee, certo? Então, a gente vai ver como ele gera esse dendrograma, mas o fato é que as instâncias que estão próximas aqui, elas são mais parecidas, certo? E aí eu tenho grupos de instâncias que são muito parecidas entre si, e essas, de uma forma geral, são bastante semelhantes, por exemplo, a esse segundo grupo aqui. Por quê? Porque percebam que eu tenho esse ramo aqui, né, essa conexão ligando os dois, então indicando que esses dois são mais parecidos entre si do que um deles em relação a esses aqui, amarelo ou vermelho, certo? Então, as instâncias são organizadas por similaridade, e uma coisa importante no dendrograma é que quando a gente aplica um corte na horizontal desse dendrograma, eu gero uma partição. Essa partição, ela depende de quantos ramos esse meu corte ele acaba cruzando. Então, percebam que quando eu faço um corte nessa altura aqui, quantas ramificações eu cruzo, né? Essas ramificações verticais. Eu tenho uma aqui no azul, 2, 3 e 4. Então, basicamente, essa é a configuração definida aqui na figura, até pela coloração aqui dos dados. Mas como é que eu vejo isso aqui? Então, bom, esse meu corte nessa altura aqui, por exemplo, de 5, isso eu estou definindo um corte com base numa similaridade ou dissimilaridade máxima, tá? Mas um corte nessa altura, eu faço o seguinte, eu vou acabar gerando, então, tudo que vem, né, segue dessa linha, né, a qual foi cruzada ali pelo corte que eu fiz, gera um cluster. A mesma coisa para o outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui um segundo ponto, né, em que o corte cruza com uma linha aqui vertical. Então, a partir daqui, tudo que é descendente a esse amo vai gerar um outro cluster, e assim por diante, certo? Então, na realidade, o que ele vê é esses pontos aqui, em que eu tenho cruzamento entre o corte que eu apliquei e os ramos desse meu dendrograma. A ideia-chave do clustering hierárquico é que ele me retorna esse dendrograma e aí eu vejo onde eu vou fazer esse corte. E quando eu tenho cortes em diferentes níveis ou diferentes alturas, eu vou ter como resultado diferentes partições do dado, tanto em número de clusters, quanto também em que clusters vão estar as instâncias, certo? Aqui, para facilitar o entendimento, eu mostro como uma comparação de um resultado de um agrupamento com base no dendrograma e com base na representação no espaço euclidiano. Então, percebam que, basicamente, o que eu estou mostrando, né, nesse dendrograma é justamente essa ideia de proximidade espacial aqui dos dados. Então, vamos supor que eu tenho dois atributos quaisquer e todas as minhas instâncias aqui. Então, vocês podem ver que as instâncias E e F são super próximas entre si, assim como a instância JK entre si, IH entre si e BC entre si. Então, essas instâncias par a par estão sendo consideradas um cluster, tá? EF pode formar um cluster, JK o outro, BC o outro, e assim por diante. Se eu for um passo além, cada um desses clusters, eles acabam sendo unidos a uma outra instância ou a um outro cluster que está muito próximo. Então, por exemplo, as instâncias aqui BC, elas seriam agrupadas com a instância A se eu fizer um corte, por exemplo, aqui no meu dendrograma, certo? Só corrigindo, aqui no meu dendrograma. Aqui eu poderia gerar um corte em que eu tenho aqui o cluster G, o cluster JK, o cluster IH, o cluster ABC, porque está tudo junto, o cluster D e o cluster EF, certo? Então, conforme eu vou ajustando, né, esse aqui eu vou gerando mais clusters. E aqui está essa comparação, né? Eu tenho aqui A, B e C são bem próximos, e a gente pode ver aqui, né, que eu tenho aqui A, B e C também aqui bem próximos entre si. Então, percebam que esses elementos estão muito mais próximos entre si do que em relação aos outros.
E é isso que esses ramos descendentes do dendrograma me mostram. A distância entre A, B e C é muito menor entre si do que essa distância de A, B e C com D e J. E, por sua vez, A, B e C são mais próximos de D e F, desculpa, eu falei J, né, mas aqui é F, D e F, do que em relação a J, G, J, K e H, certo? E justamente a gente consegue ver isso visualmente, porque eu tenho essas instâncias mais próximas aqui do que essas A, B e C em relação a todas essas, tá? Então, essa é a correlação entre esse dendrograma com o espaço aqui de entrada. Como que eu posso chegar a um cluster hierárquico? Então, existem duas estratégias, né? Eu tenho uma estratégia que é uma abordagem aglomerativa, ou bottom-up, ou uma abordagem divisiva, que é top-down. Então, a aglomerativa, ela é implementada pelo método Agnes, Agglomerative Nesting, tá? E, basicamente, o que ela faz é considerar que cada instância, inicialmente, é um atributo, um cluster, desculpem, e esses clusters vão sendo fundidos, né, em um cluster só, até que eu ache um único cluster. Então, percebam que aqui, na aglomerativa, que é essa aqui de cima, eu tenho aqui cada instância um cluster, e essas instâncias vão sendo, esses clusters vão sendo juntados par a par, né? Então, no momento que cada instância é um cluster, a distância é entre essas instâncias. Mas no momento que eu tenho duas instâncias formando um cluster, então eu vou calcular a distância entre esse cluster e esses outros clusters aqui compostos por uma única instância. Então, nessa estratégia divisiva, ocorre ao contrário. Ele assume que todas as instâncias compõem um único cluster, e aí depois ele vai dividindo esse cluster, né, em subclusters cada vez menores, até eu ter cada instância em um cluster só. Então, a gente vai ver que são estratégias diferentes, né, de eu gerar essa ideia hierárquica, né, de divisões, né, consecutivas ou de aglomerações consecutivas, mas a ideia é que eu posso ter uma configuração em que cada instância está em um cluster, ou que todas as instâncias estão no mesmo cluster. Então, a forma como eu chego, né, de um para outro varia entre esses dois. Então, aqui eu mostro aqui a instância, abordagem aglomerativa, tá? Então, ele começa dos nós folhas, cada instância é alocada a um grupo, a um cluster, e iterativamente ela vai unindo os grupos, a partir de algum critério de similaridade, né? Então, a gente vai ter também uma distância de similaridade, não só entre as instâncias, mas entre os clusters, né? Porque percebam que os clusters vão passar a ser compostos por múltiplos pontos. Então, como é que eu vou considerar a distância de um grupo para outro? Não basta ter apenas uma forma de medir distância, eu preciso definir como é que eu vou calcular a distância entre dois grupos compostos por vários elementos. Por exemplo, eu vou pegar a média entre esses elementos e assumir, por exemplo, a ideia de um centroide, e vou calcular a distância entre os centroides, eu vou calcular a distância entre os pontos mais distantes, entre os pontos mais próximos. Então, a gente vai ter que definir essa estratégia também. Todos os pares de grupos, eles são unidos, né, se as suas instâncias forem as mais similares entre si. Então, a cada passo, ele une o par de grupos de clusters mais similar entre si. E a união de clusters dá origem aos nós internos dessa, que a gente pode chamar uma árvore, né, mas dessa estrutura hierárquica, e vai ser repetido iterativamente até que todas as instâncias formem um único grupo. Já na abordagem divisiva, do método de Ana, a gente começa essa construção pela raiz. Todas as instâncias estão no mesmo grupo, iterativamente divide-se os grupos de acordo com algum critério de similaridade, né? Ou, em outras palavras, a gente basicamente divide aqueles grupos que têm a maior distância, né, intragrupo. Cada divisão vai dar origem a dois nós internos que vão sendo subdivididos, né, de formas consecutivas, até que eu tenho todos cada instância em um grupo só, tá? Então, aqui eu tenho uma outra visualização dessa diferença do agrupamento hierárquico, onde eu tenho uma abordagem bottom-up, tá? Ou top-down divisiva aqui, certo? Então, percebam essa diferença, tá? A gente vai discutir alguns critérios de similaridade. Então, assim, lembrando que, assim como o algoritmo de caminhos, eu preciso definir qual é o meu critério de similaridade, que distância que eu vou usar. E as distâncias que eu discuti lá na aula de caminhos também se aplicam aqui. Então, aqui eu só estou colocando algumas mais comuns, né? A gente vai usar a distância euclidiana nos nossos exemplos,
mas eu poderia usar, enfim, também a distância de Manhattan, de Chebyshev, eu também poderia ter uma distância, por exemplo, de Hamming para atributos qualitativos ou até uma distância composta para dados que possuem atributos quantitativos e qualitativos, certo? Bom, todas as distâncias, então, discutidas na aula passada, a gente pode adicionar aqui e é claro que elas vão influenciar no resultado, né? A gente viu que o resultado é baseado nos critérios que a gente adota, são parâmetros do algoritmo e um deles é a distância. Então, uma das questões é que quando a gente tem a escolha de um critério de similaridade, de par de instâncias, né, facilita bastante quando a gente usa uma matriz de similaridade. Né? Essa matriz de similaridade N por N, onde N é o número de instâncias, e a diagonal, claro, né, é zero, porque cada instância ela é a distância zero, né, para si mesmo, mas essa matriz facilita na nossa análise, né, da escolha de como o algoritmo vai proceder, né, em função dessas agregações ou divisões de clusters. Agora tem uma questão interessante. Eu falei do critério de similaridade ali, claro, a gente pode aplicar, a gente estava aplicando no caminhos entre pares de pontos, né, uma instância e o centroide. No caso do clustering hierárquico, vai chegar um momento em que eu vou comparar um cluster com o outro. Então, como eu comentei, a gente tem que definir uma estratégia para verificar qual é a separabilidade entre clusters. Um cluster, ele é composto, por exemplo, 5 pontos e outro 4 pontos. Então, qual é a estratégia que eu vou usar para definir esses dois clusters? Com um conjunto de pontos cada, vai estar mais próximo que um outro com outro par de cluster. Então, existem algumas estratégias que nesse algoritmo precisam ser definidas que não existe lá no algoritmo de caminhos. Primeiro, eu posso utilizar a distância entre os centroides. Então, eu tenho aquela mesma ideia do centroide, que é o meu protótipo, um ponto médio para o meu cluster, e eu comparo a distância entre os centroides. Então, basicamente, eu calculo o centroide entre dois clusters, e aí eu comparo o centroide para um determinado par de cluster, depois o centroide para outro par de cluster, e eu vejo qual é a distância a menor entre esses centroides. Então, essa é uma possibilidade. Mas existem outros tipos de estratégias que são bastante utilizadas e que vocês vão ver, que é average linkage, tá? Que é a distância média entre todos os pares de elementos, né, entre esses clusters. Então, basicamente, eu calculo a distância média de todos os pontos no cluster 1 para todos os pontos no cluster 2. Né? Então, eu calculo as distâncias e faço a média entre essas distâncias. Tá? Então, eu considero mais próximo aqueles clusters que têm a menor distância média entre todos esses pontos. Tá? Claro que isso é mais custoso, eu calculo muito mais distância. Tá? Complete linkage, basicamente, eu considero como próximo aqueles clusters que têm... na verdade, eu verifico primeiro, né, qual é o ponto, o par de pontos entre esses clusters que tem a maior distância. Então, eu pego o cluster 1 e o cluster 2, eu pego o par de pontos, um ponto no cluster 1 e um ponto no cluster 2, que tem a maior distância possível. E eu faço isso para todos os pares de cluster. E aí eu considero mais próximo aquele par de cluster que tem a menor distância máxima entre os pontos. E a outra possibilidade é fazer o single linkage, que é considerar a menor, como par, né, de cluster mais similar, aquele que possui a menor distância entre os pontos mais próximos entre os clusters. Então, ao contrário do anterior, em que para cada par de cluster eu pego os pontos mais distantes entre eles, nesse aqui eu pego os pontos mais próximos e calculo essa distância. E aí o par de clusters que minimizar essa distância vai ser aquele considerado como mais próximo, que vai ser, no caso, unido, por exemplo, né, numa abordagem aglomerativa. Então, fica mais fácil a gente visualizar com essas figuras aqui. Então, o centroide, né, a estratégia baseada em centroide, como eu falei, primeiro calcula um centroide para cada cluster, e depois calcula uma distância, por exemplo, a distância euclidiana entre os centroides dos clusters, e faz isso para todos os pares de cluster que a gente vai considerar unir numa abordagem aglomerativa, tá? Por exemplo. O average linkage, ele calcula todas as distâncias possíveis entre pares de instâncias, tal que cada instância está em um cluster, e faz a média e considera essa média como a distância ser minimizada. Complete linkage, como eu comentei, ele minimiza essa distância máxima entre os clusters, entre os pontos mais distantes, e o single linkage, ele tenta minimizar a distância entre os pares mais próximos. Então, é claro que isso é uma
um parâmetro do algoritmo e que com certeza vai causar uma variação no resultado que eu tiver com um algoritmo de agrupamento hierárquico, tá? Então a gente precisa também pensar qual faz mais sentido ou até experimentar diferentes estratégias. Então, normalmente, essas estratégias baseadas em centroid ou em average linkage, elas têm o melhor trade-off entre os tipos de cluster recuperados e sensibilidade a outliers. Tá? A estratégia de complete linkage, ela é a menos sensível a ruídos e outliers, mas tende a quebrar clusters grandes, tá? Justamente porque a gente tenta minimizar isso aqui. Não é robusto para formas convexas e, no geral, favorece clusters esféricos e compactos. Já o single linkage, ela é indicada para formas não elípticas, mas bastante sensível a ruídos e outliers, tá? E no geral, favorece clusters mais alongados. Isso são percepções, né, que a gente encontra na literatura da capacidade desses clusters, dessas diferentes estratégias, né, de identificar clusters, mas eu sempre recomendo que, claro, vocês comecem com essas estratégias que consideram os pontos de uma forma mais geral, né, como o centroids e o average linkage, mas que também testem os outros, né, com base nos dados de vocês para verificar qual se apresenta mais apropriado. Na prática, nenhum critério é melhor. Tá? Assim como a gente tem discutido que não existe um algoritmo melhor, na prática não tem um critério melhor que vai ser sempre o mais indicado. A gente precisa testar e verificar qual é o melhor para os nossos dados.